sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do Estratégia Concursos. Hoje nós vamos conhecer a Ellen Costa, aprovada em primeiríssimo lugar para o cargo de bombeiro do concurso do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba. Ellen, meus parabéns, seja bem-vinda, você é a 01 aí desse concurso. Por favor, se apresente para nós. Eu sou Ellen Cauana, tenho 20 anos e atualmente eu curso superior em Ciência e Tecnologia na UFRN. E fui aprovada para Corpo de Bombeiros na Paraíba nesse último edital de 2023. Ellen, você é super nova, você tem 20 anos e já conquistou a sua aprovação. Então, a sua história ela começa bem antes, né? Eu quero saber, então, o início da sua trajetória nos concursos públicos. Quando que você começou a estudar? Que idade você tinha? Em que momento da sua vida você estava? Na verdade, desde o ensino médio eu nunca soube o que eu queria ser. E quando eu comecei a estudar no ensino superior, eu não sabia exatamente, ainda assim, mesmo no curso, eu não sabia o que eu queria. E aí eu ficava me pensando, o que é que eu vou ser, o que é que eu vou ser, e eu vou trabalhar com o quê? Mas eu queria algo que eu realmente, tipo assim, me fixasse e não queria iniciativa privada. Então, foi aí que veio o desejo de ser concursada. E meu primo, que já tinha passado para a PRF também, me, me fez ainda mais despertar esse desejo de ter um emprego fixo, né? E aí eu fui pesquisando várias áreas de o que é que eu queria estudar e me identifiquei muito com direito. E foi aí que eu comecei a estudar quando saiu o edital da PMRN, aqui do Rio Grande do Norte. Comecei a estudar, mas não deu, minha nota não deu para passar. Mas ainda assim eu continuei estudando e veio a aprovação quando eu nem esperava, né? Ou seja, não faz nem um ano que eu realmente comecei a estudar dedicadamente. Uau, Ellen, então foi meses, né, de preparação para você conquistar esse primeiro lugar. Então eu queria saber como que era a sua rotina, porque pelo que eu entendi, você estuda, né, a graduação e também estudava para concursos. Como que você dividia o seu dia, suas horas líquidas para os seus estudos de concursos públicos? Destrincha bem isso para a gente, que o pessoal sempre tem dúvidas dessa rotina. Pois é, eu não só estudava lá na UFRN, eu também trabalho lá na UFRN como bolsista. Eu era bolsista, ainda sou, na verdade, bolsista na parte da manhã, 4 horas por dia de manhã. À tarde eu estudava na faculdade, as aulas mesmo da faculdade. E à noite, quando eu chegava em casa, eu estudava por volta de 4, 3 horas e meia. E ainda assim, disso tudo, eu ainda arranjava tempo para me exercitar. Eu também moro sozinha, então eu tinha muitas coisas para fazer, né, deveres de casa, porque eu vim do interior para morar aqui. Então eu tinha também esse lado de cuidar da casa e tudo mais. Mas assim, ai, como é que eu consegui conciliar a faculdade com os estudos? De manhã, no meu horário lá na bolsa, eu estudava para o concurso às vezes quando dava. E quando não dava, eu já ia adiantando alguma atividade, alguma coisa assim do tipo para a faculdade, porque eu não queria deixar a faculdade de lado, o ensino superior, que é uma faculdade realmente, um curso realmente que eu gosto. Excelente, Ellen. E aí, quais as ferramentas de estratégia que você mais utilizava durante a sua preparação? Eram videoaulas, PDFs, né? Como que você adaptava também ao sua rotina e estilo de vida? Como eu já vinha estudando há um tempo atrás por videoaula, então para mim não foi tão necessário videoaula agora nessa reta final. O que mais me impulsionou ainda mais foi exercício sem dúvidas, questões da banca e os PDFs de estratégia, principalmente os que têm marcação dos aprovados, porque ali tem muita coloração e ali você fixa mais em relação à aprendizado mesmo, né? Várias e várias vezes que eu ia fazendo revisão, algumas coisas eu já sabia de cor, porque de tanto ver aqueles PDFs, de tanto ver todo aquele material em relação aos PDFs. No caso das videoaulas, eu não via tanto, porque eu já tinha visto anteriormente. Mas, assim, quando era assunto novo, óbvio que eu tinha que ver para aprender aquele assunto, né? Muito bom, Ellen. E como que você conheceu o estratégia? Desde o início você já sabia do estratégia? Alguém te indicou, ouviu falar? Ou enfim, você se tornou nossa aluna depois, ao longo do processo?
Na verdade, eu assinei uma estratégia para PMRN. Como eu disse, eu comecei a estudar ali, né? Depois, quando passou o concurso, que eu não passei, que eu não tirei uma nota tão interessante, eu não assinei para exatamente para o Corpo de Bombeiros da Paraíba, mas eu reaproveitei tudo aquilo que eu já tinha antes, porque era a mesma banca e o diferencial do concurso da PMRN para o Corpo de Bombeiros era pouco, era só os específicos mesmo. Então, assim, o que me impulsionou realmente foi todas essas questões de conhecimento específico, que foi onde eu aprendi no estratégia. Português, informática, raciocínio lógico também. Mas, assim, todo o material que eu usei do estratégia foi para esse outro concurso que eu tinha comprado. Certo, entendi. Como que foi sua estratégia de reta final, Ellen? Conta pra gente. Você pisou no acelerador, no freio, ficou mais nas revisões, nas questões? Explica pra gente. Na verdade, assim, eu não tive, digamos que uma reta final. Eu só estava estudando continuamente, como eu estava estudando normalmente todos os dias, porque eu não imaginava que eu ia passar. A verdade é essa. Eu não sabia se eu conseguiria ou não. E como eu disse, minha rotina era um pouco difícil, porque eu tinha que conciliar com várias coisas, né? Mas cada dia a gente vai acumulando conhecimento, vai formando uma bagagem, digamos assim. E quando eu cheguei na prova, estava tudo tranquilo, porque minha estratégia de estudo é exatamente todo final de semana fazer muitas questões, além das diárias, óbvio. O que me impulsionou ainda mais foi exatamente a resolução de questão. Então, quando eu cheguei na prova, que eu vi aquelas questões, estava, digamos que na palma da mão, porque eu já vinha estudando uma linha contínua, digamos assim. Entendi. Foi tão curto, né, o seu tempo de preparação que praticamente não existiu reta final. Então você só tinha que, enfim, tentar seguir o possível ali do edital. Então, como que foi essa prova para você? Foi a sua primeira prova ou não? Não foi minha primeira prova. Eu venho fazendo concurso desde 17 anos, mas eu sempre fazia assim, sem estudar, achando que ia dar certo. E aí depois não, eu tenho que parar para estudar. Inclusive, essa prova para Corpo de Bombeiros de Paraíba, umas 2 semanas antes, eu disse: eu não vou passar, porque eu não estou estudando direito. Assim, não era o que eu queria estudar. O que eu queria estudar era muito mais do que eu estava estudando. Mas tinha que ser dentro do limite, né? Eu vinha fazendo prova há muito tempo, mas como eu não estudava, então era assim, um pouco fútil fazer as provas. Nessa prova, exatamente, foi uma que eu realmente, foi a minha primeira prova, exatamente. E eu saí da prova e disse: talvez dê certo. Eu não imaginava. Então, para dizer assim que eu fiz uma prova realmente do que eu sabia, foi essa minha primeira prova. As outras foram assim, sem, digamos que sem um caminho certo. Entendi, Ellen. Então, ali na sua execução de prova, você adotou alguma estratégia do tipo, começou pelas mais fáceis, as mais difíceis, ou você seguiu a ordem natural da prova? Na verdade, eu comecei com os conhecimentos específicos, que para mim era assim, o que tinha mais conteúdo, para a mente funcionar mais, digamos assim. Depois eu fui para português, porque tem texto para a mente não ficar tão cansada, e informática. E por último, eu deixei raciocínio lógico, porque é o que eu mais gosto, a área de exatas assim. Mas assim, a redação, essa prova teve redação, e eu não deixei por último e nem por início. Eu fui, no início da prova, eu li o tema, e durante a prova eu ia pensando no que fazer na redação. Mas aí eu também não deixei para o final da prova fazer tudo da redação. Eu, por exemplo, eu fiz direito, conhecimentos específicos completo. Depois eu já fui fazendo o primeiro parágrafo e pensando no que eu ia colocar no primeiro e segundo desenvolvimento. Após isso, eu fiz português e informática e já fui desenvolver o meu primeiro desenvolvimento. E assim eu fui fazendo, sabe? Conforme eu ia, digamos que ia ficando mais tranquilo para mim. Entendi. Ellen, você tem uma dica de ouro para dar para quem está nos acompanhando? Você que é tão jovem, né? E já teve essa determinação, essa escolha na sua vida. Uma dica de ouro, então, para quem está nos assistindo, qual seria? Não desistir. Essas as 2 palavrinhas que eu tenho para
para dizer para o pessoal que realmente está nesse pensamento de querer realmente ser concursado. Ah, é difícil estudar, é muito difícil, mas depois a recompensa vem. Eu fico assim, sem acreditar como é que tudo isso aconteceu dentro da minha vida, porque entrar num curso de exatas não é fácil. Você estudar para concurso também não é fácil. E assim, eu não pretendo parar por aí. Então, você que quer realmente uma vaga em um concurso específico, não desista. É isso. Ellen, muito obrigada pela sua participação, por contar um pouquinho sobre a sua trajetória, viu? Obrigada a você. Para você que nos acompanha até aqui, obrigada pela companhia, pela audiência. Se quiser ver outras histórias, é só navegar aqui no nosso canal. Até mais. Tchau, tchau.